Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de História que tem como tema o humanismo. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado que ainda estamos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Se houver a necessidade de vocês saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras, ok? Para que dessa forma contenhamos o avanço da Covid-19 em nosso país. Bom, humanismo. Finalmente nós chegamos no tema do humanismo. O humanismo ele está diretamente relacionado ao fenômeno surgido na Europa no século XV, que recebe o nome de Renascimento. Esses nomes, eles são bem discutidos, mas tanto na literatura como também na história do trovadorismo, do classicismo, da Idade Média para a Idade Moderna, eles não apresentam um significado só, são amplos, ou seja, renascimento. O próprio termo já diz, já nos dá uma noção. É a partir do instante que o ser humano ele renasceu, ele acordou. Mas acordou de quê? Ele renasceu de onde? Das cinzas da Idade Média, alunos. Nós sabemos que a Idade Média foi uma fase em que a humanidade ela se apegou fortemente à doutrina católica e apostólica romana, e tudo aquilo que acontecia no mundo era atribuído a Deus. Então, se alguma coisa não desse certo, é porque Deus não queria que desse. Se alguma coisa desse certo, é porque Deus queria daquela forma. E essa forma, esse período histórico da Idade Média, nós não tivemos nenhuma evolução. Tanto é que alguns autores o classificam como se fosse uma idade das trevas, uma idade negra da história da humanidade, porque não houve nenhum avanço, não houve nenhum conhecimento novo no campo da ciência, no campo da literatura, foi tudo aquela mesmice, sempre sendo explicada por fatores religiosos. Bom, então esse conceito de humanismo, ele corresponde a uma concepção que abriga esse termo humanismo, na verdade, ele refere-se a um conceito em que nós temos uma espécie de valores, de conjuntos filosóficos, morais e também estéticos que focam no ser humano, daí o nome humanismo. Então, esse humanismo, ainda dentro do movimento do Renascimento, que foi quando o homem despertou, nós tivemos a valorização do ser humano. Então, qual é o conceito? O que significa esse termo humanismo? Significa que nós tivemos a valorização do homem no campo filosófico, nós tivemos a valorização do homem no campo moral e no campo estético. No campo estético, nós tivemos alguns artistas desse período, eles valorizavam mais o corpo humano homem, porque eles falavam que as formas eram mais perfeitas, e isso de acordo com os artistas do período do Renascimento. Bom, e esse humanismo, ele traz consigo algumas características, tanto no campo da arte como no campo da filosofia, como, por exemplo, ele trouxe o antropocentrismo, ou seja, antes, na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, teo, Deus, centrismo, de centro. Deus era considerado o centro do mundo. Após esse período do Renascimento, nós tivemos o antropocentrismo, ou seja, um conceito filosófico que diz que o homem ele é dotado de inteligência e de capacidade crítica. E, logo, por ele ser dotado de inteligência e de capacidade crítica, é ele o centro do mundo, e não Deus, que seria um conceito abstrato. Então, isso nós temos que diferenciar teocentrismo de antropocentrismo. Então, no período do humanismo, valorou-se mais o antropocentrismo. Ainda, nesse período humanista, nós tivemos uma valorização do racionalismo. O que isso significa, alunos? Esse racionalismo era uma corrente associada à razão humana, que foca na produção de conhecimentos sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. Então, se antes eu mencionei para vocês na Idade Média que tudo tinha uma explicação teleológica, tudo tinha uma explicação ligada à Bíblia, ligada a Deus, quando nós tivemos o humanismo, veio em cena o racionalismo, ou seja, o homem é capaz de produzir conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia. Então, daí a valorização do racionalismo. Também nós tivemos a valorização do cientificismo, que é
associado também ao racionalismo, que permite que a ciência tenha um lugar de destaque. No Brasil, em pleno 2021, nós estamos vivendo justamente o contrário de tudo isso que eu estou dizendo para os senhores, tá? Primeiro, nós temos negacionistas, e voltando aqui ao conteúdo, alunos, esse termo de cientificismo, ele fomenta descobertas tanto no campo para entender os fenômenos naturais. Então, se caiu um raio em determinado local, não foi porque Deus quis. Nós tivemos uma série de fenômenos naturais que possibilitou a ocorrência daquele fenômeno natural exatamente naquele local. Então, isso diz respeito à corrente do cientificismo. Antiguidade clássica. Aonde que esses autores, aonde que esses filósofos, aonde que esses artistas foram buscar inspirações? Eles acordaram e tiveram essa inspiração de uma hora para outra? Não. Eles foram buscar essas inspirações justamente na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, artistas humanistas foram inspirados pelos estudos realizados anteriormente pelos gregos antigos e pelos romanos, principalmente no campo da literatura e da mitologia greco-romana. Ainda, alunos, a valorização do ser humano, do homem. Inspirado nos modelos gregos clássicos, houve a valorização do corpo humano e das emoções humanas. E também ideal de beleza e perfeição. Dentro desse quesito, desse ideal de beleza e perfeição, eles passaram a recorrer às formas humanas por meio das proporções equilibradas e para que dessa forma fosse possível alcançar a beleza perfeita. Então, afirmando a vocês que nesse período humanista houve uma valorização ainda mais da beleza e da perfeição humana, ok? E não uma beleza, uma perfeição mitológica, uma beleza presa na Bíblia ou em qualquer outro livro dogmático. Ok, alunos? Nós temos também algumas coisas que estavam acontecendo no mundo na fase desse humanismo, que refere-se ao Renascimento, como, por exemplo, aperfeiçoamento da imprensa. Graças a elas, impulsiona-se o saber, uma vez que os livros poderiam ser reproduzidos de forma mais rápida. Inicia-se o mercantilismo na Europa, impulsionado na expansão marítima, o que favoreceu para que nós tivéssemos um campo a ser desbravado, a ser conhecido. Burguesia se desenvolve e expande, os burgueses ainda são os donos dos meios de produção até os dias atuais. Na Itália, características da cultura greco-romana são reavivadas. Por quê? Aquela cultura de valorização da arte, valorização da ciência, de valorização da filosofia, voltou em cena na Itália a partir desse período humanista. Teocentrismo versus antropocentrismo. Eu já fiz a diferenciação dos dois conceitos para os senhores. A ascensão do absolutismo. O rei, os reis, a nobreza tentou obter um destaque maior. E a ciência ganhou espaço. A ciência hoje dita as regras, a ciência hoje permeia os nossos lares, a ciência hoje nos salva, principalmente da Covid-19. Então, por isso é necessário que nós tenhamos vacinas para todos, o mais rápido possível, para que nos livremos desse mal que refere-se à Covid-19. Ok, alunos? Então, é isso. E a atividade de hoje é tranquila, porém, vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção. Vejam só, alunos. Busque e escreva no caderno de vocês o significado das palavras humanismo, nós já vimos. Eu já disse para vocês o que significa esse termo humanismo. Mas pesquisem, vocês vão descobrir informações novas. Racionalismo, antropocentrismo, burguesia, teocentrismo, absolutismo e ciência. Todas as palavras que já foram mencionadas no decorrer dessa aula. Mas tenho certeza que vocês, ao buscarem estas respostas, vocês encontrarão novos argumentos. Questão número 2, alunos. De acordo com o texto ao lado, o que corresponde ao humanismo? O que é o humanismo? Vocês apenas me dirão o conceito do humanismo. Se eu não me engano, está no primeiro parágrafo do texto. Calma, vou enviá-los para vocês. Qual o principal foco do humanismo? Qual o principal foco do humanismo? Antes nós tínhamos o teocentrismo. Qual que é o contrário de teocentrismo? Fácil, não é mesmo? Questão número 3.
Faça uma pesquisa e anote 2 nomes de estudiosos ou artistas humanistas. Aponte suas principais obras desses artistas e, se possível, cole as imagens dessas obras. Se possível, alunos, ok? Mas pelo menos 2 nomes, como por exemplo, Voltaire, como por exemplo, Rousseau, que são autores, artistas, intelectuais desse período do Renascimento, ok? Forte abraço a cada um de vocês e se cuidem, alunos, e eu espero vê-los o mais breve possível. Lembrando que os senhores terão até as 17h20 da aula de hoje para enviar essa atividade para o meu WhatsApp privado. Tirem uma foto, enviem e eu estou aguardando a atividade de vocês, ok? Até mais, alunos!